Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa quarta aula de Teologia Sistemática 1, onde estamos abordando hoje sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. E nós estamos no capítulo, na nossa parte aqui, falando sobre a natureza da salvação. Botei no quadro aqui, a natureza da salvação. No vídeo anterior, entrando na natureza da salvação, nós falamos sobre a justificação, regeneração e adoção e santificação. Vamos aprofundar um pouquinho mais na questão da santificação, da justificação, da regeneração. Vamos lá. E continuando a natureza da salvação, temos o segundo pontinho aí, que é condições da salvação. Condições da salvação, né? O que significa a expressão condições da salvação? O que significa? Significa o que Deus exige do homem, a quem ele aceita por causa de Cristo, e a quem dispensa as bênçãos do Evangelho da graça. Entendeu? Então, condições da salvação, entendeu? Fala sobre o que Deus está exigindo do homem, a quem ele aceita por causa de Cristo, e a quem dispensa as bênçãos do Evangelho da graça. Então, vamos lá. As Escrituras apresentam o arrependimento e a fé como condições da salvação. O batismo nas águas é mencionado como símbolo exterior da fé interior do convertido. Tem algumas passagens bíblicas aqui. Eu quero explicar algo para os irmãos. O batismo nas águas não salva e não é para salvação. Entendeu? O batismo nas águas não salva e não é para salvação. O batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. O batismo não salva, só tem uma coisa: todo salvo vai querer se batizar. Entende isso? O batismo não salva, mas todo salvo vai querer se batizar. Se a pessoa já está um tempo já na fé, e a pessoa não se interessa por se batizar, por ter um compromisso, por fazer parte da comunhão dos santos, a comunhão do povo de Deus, participar através dessa comunhão, através do batismo, a pessoa participar da ceia do Senhor. Se a pessoa não tem esse interesse, não quer, existem duas opções. Ou a pessoa não foi ensinada, a liderança da igreja não ensinou, o que é muito improvável, toda liderança ensina sobre o batismo. Ou a segunda opção, que normalmente é a que mais acontece: a tal pessoa está com alguma situação particular que lhe proíbe se batizar. Algumas vezes é falta de compromisso com Deus, a pessoa não quer aquele compromisso sério com o Evangelho. Existem pessoas que para se batizar tem que pôr a vida conjugal em dia, tipo se casar. Deus, são exigências
que a igreja tem para o batismo, mas às vezes a pessoa recebe uma pensão e se casar perde a pensão. Agora, quem é salvo em Jesus não vai ficar preso a questões seculares. A pessoa vai tomar uma decisão e vai querer se batizar e participar da comunhão dos santos, da comunhão do corpo de Cristo. Amém? Estamos só ressaltando e conversando. Ok? Uma observação. É igual, por exemplo, adventista do sétimo dia, que nós consideramos dentro da heresiologia por causa de ensinamentos errados, heréticos e interpretações erradas da palavra de Deus. Os adventistas falam, você pode entregar a vida a Jesus. Só que se você não guardar o sábado, nem Jesus consegue te salvar, meu irmão. Aí não dá, meu irmão. Aí não dá, irmão. A heresia é muito grande. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi e ele é eficiente, suficiente para a nossa salvação. Ok? Vamos lá. Um item que eu botei aqui nas condições da salvação: arrependimento. Alguém definiu o arrependimento das seguintes maneiras: a verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo. Ok? Tristeza piedosa pelo pecado. Convicção da culpa produzida pelo Espírito Santo na vida da pessoa ao aplicar a lei divina ao coração. A pessoa sente a culpa, sente o erro com arrependimento. E a pessoa sente a culpa e se arrepende. A pessoa não quer mais mudança de caminhada, mudança de pensamento. Ok? Ou, nas palavras de menino, sentir tristeza a ponto de deixar o pecado. Ok? Dentro das condições da salvação, temos também aqui a fé. Fé, no sentido bíblico, significa crer e confiar. Crer e confiar. É o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Quanto ao intelecto, consiste na crença de certas verdades reveladas concernentes a Deus e a Cristo. Quanto à vontade, consiste na aceitação dessas verdades como princípios, diretrizes da vida, como princípio de lei, de norma para a vida. A fé intelectual, o pessoal chama de fé comum, não é o suficiente para adquirir a salvação. Existe a fé espiritual, salvífica, a qual nós estamos falando. Existe a fé comum. Na fé comum, você entra num ônibus, numa van, e você crê que o motorista daquela condução não vai bater no primeiro poste depois que sair com você dentro. Ou não vai cair na primeira vala que estiver aberta. Entendeu? Isso é o quê? Fé comum.
Entendeu? Da mesma forma, de repente o farmacêutico ou o médico, eles passam receita ou passam um remédio para você, entendeu? Para resolver a tua situação de saúde. Você nunca tomou aquele remédio, mas o que acontece? Você crê que a pessoa não está lhe passando o remédio para matar rato. Você tem uma fé comum que você crê. Entendeu? Agora, essa fé salvífica é para a salvação. Fé espiritual é algo que é produzida em nós. Nós já falamos aqui sobre essa fé no sentido bíblico. Terceiro ponto das condições da natureza da salvação. Nosso terceiro ponto é conversão. Conversão, segundo a definição mais simples, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. O termo conversão é usado para exprimir tanto o período crítico em que o pecador volta aos caminhos da justiça, como também para expressar o arrependimento de alguma transgressão por parte de quem já se encontra nos caminhos da justiça. Houve uma conversão, houve ali uma transformação, uma mudança. A conversão está muito relacionada com o arrependimento e a fé. E ocasionalmente representa tanto um como o outro, ou ambos, né? Representa o arrependimento e a fé juntos, no sentido de englobar todas as atividades pelas quais o homem abandona o pecado e se aproxima de Deus. O Catecismo de Westminster faz parte da teologia reformada. Em resposta à sua própria pergunta, oferece a seguinte e adequada definição de conversão. Vamos lá. O que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é graça salvadora, pela qual o pecador, sentindo verdadeiramente o seu pecado e lançando mão da misericórdia de Deus em Cristo, e sentindo tristeza por causa do seu pecado, e ódio, raiva do pecado, ódio contra ele, abandona-o e aproxima-se de Deus, fazendo o firme propósito de, daí em diante, ser obediente a Deus. Isso faz parte do Catecismo de Westminster, falando sobre a conversão. Note-se que, segundo essa definição, a conversão envolve a personalidade toda da pessoa, intelecto, emoções e vontade. Intelecto, emoções e vontade. A conversão envolve a personalidade toda, todo o conteúdo, ok? Vamos lá, um outro item que eu botei no quadro aqui, a justificação. A justificação. Natureza da justificação.
absolvição divina. A palavra justificar é termo judicial que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. A ilustração procede das relações legais. O réu está perante Deus, o justo juiz. Mas, ao invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. Então nós temos aí a natureza da justificação, a absolvição divina, né? Qual é a necessidade da justificação? A condenação do homem. Vamos lá? Como se justificará o homem para com Deus? Perguntou Jó. Que é necessário que eu faça para me salvar? Interrogou o carcereiro de Filipos, ali a Paulo e Silas. Ambos expressaram a maior de todas as perguntas: como pode o homem acertar sua vida perante Deus e ter certeza da aprovação divina? Vamos lá? A resposta a esta interrogação encontra-se no Novo Testamento, especialmente na Epístola aos Romanos, né? Lendo a Epístola aos Romanos, falando sobre justificação, é que Martim Lutero teve ali o seu encontro com Deus, encontro verdadeiro com Deus, sua conversão. Amém? Então vamos lá. A resposta a essa interrogação encontra-se no Novo Testamento, especialmente na Epístola aos Romanos, na qual se apresenta em forma sistemática e detalhada o plano da salvação. O plano da salvação. Inclusive a epístola, né, a carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada um compêndio teológico, tem um conteúdo de excelência. Vamos dar continuidade, né? O tema do livro encontra-se no capítulo 1, versículo 16 e 17, o qual se pode parafrasear da seguinte maneira: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens, pois o Evangelho revela aos homens como se pode mudar de posição e de condição, de maneira que eles sejam justos perante Deus. Amém? Com relação à justificação, eu até já expliquei para os irmãos. Ok? Vamos lá. A fonte da justificação. A graça. A graça de Deus. Vamos lá. Graça significa, primeiramente, favor ou a disposição bondosa da parte de Deus. Alguém a definiu como a bondade genuína e favor não recompensados, ou favor não merecido. Ok? Dessa forma,
A graça nunca incorre em dívida. O que Deus concede, concede-o como favor. Nunca podemos recompensá-lo ou pagar-lhe. A salvação é sempre apresentada como dom. Um dom de Deus. Um favor não merecido. Impossível de ser recompensado. É um benefício legítimo de Deus, a salvação, através da graça. A graça é transação de Deus com o homem, absolutamente independente da questão de merecer ou não merecer. Lendo a palavra de Deus, normalmente nós falamos que a graça, ela é injusta. Em que sentido, pastor? O que é isso? Que heresia? A graça, ela é injusta. Porque a graça, acaba nós não recebemos o que nós merecemos. O que nós merecemos é a condenação. O que nós merecemos é a cruz. Mas a graça, ela não trabalha de acordo com os nossos méritos, com o que nós merecemos. Diz a Bíblia que um homem tinha lá uma seara, né? Tinha lá uma plantação, né, enorme, e chegou cedinho, chamou trabalhadores para a sua seara. Ovinha, não lembro a passagem, mas chamou os trabalhadores. Aí lá para 10 da manhã, chegou lá na praça, lá, encontrou um pessoal parado. Eles estão parados aí. Ah, Senhor, ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. Vai lá trabalhar no meu campo, que eu vou pagar o que seja digno, que seja certo com vocês. Aí quando chega um pouquinho mais assim, à frente, outro horário à frente, vai lá de novo e encontra mais gente. Quando chega lá para perto de umas 2 e pouca, 3 da tarde, encontra mais gente. Vocês estão fazendo aí ociosos, parados? Senhor, ninguém nos assalariou, ninguém nos deu serviço. Vai trabalhar no meu campo, que eu vou pagar a vocês aquilo que for certo. E acabou. Na hora do pagamento, o trabalho no campo termina lá perto de 5 e pouca. Na hora do pagamento, o Senhor vai e chama o pessoal para pagar eles. Começa a pagar os últimos, os que chegaram depois. E pagam para eles tinham tratado antes com os primeiros o salário de um dia. Mas os últimos, ele vai lá e paga o salário de um dia. Sabe como é que é peão, né? Vai saindo, recebemos o salário de um dia todo, só trabalhamos algumas horas. Aí os primeiros falam, rapaz, se o pessoal que trabalhou pouquinho recebeu o salário de um dia, nós estamos ricos. Quando chegou a hora, o pessoal que pegou lá 7 da manhã, salário de um dia. Aí o cidadão olhou, né, o espião, né? Você tá de brincadeira, né, senhor? Nós ralamos no sol aqui desde manhã, o outro ali só trabalhou ali, começou a parte da tarde, e o senhor tá igualando eles a nós? Aí o Senhor olha e fala assim, homem, amigo, eu tô te fazendo algum agravo? Não foi o salário de um dia que eu tratei contigo? Foi. Então recebe o que é teu e vai. Não estou te fazendo nenhum agravo, não estou fazendo nenhum mal para você. Ou seja, a pessoa não recebe pelos méritos, recebe porque o Senhor assim o quer. Essa é a graça de Deus. Vamos dar uma pausa por aqui. Amém? Graça e paz em Jesus a todos. Amém.